Bom, galera, vamos lá. Vamos falar sobre orçamento prévio. A Light é obrigada a fornecer um orçamento prévio gratuitamente para o cliente nos seguintes casos: ligação acima de 24 kVA, reforma da rede. Às vezes o lugar precisa fazer uma reforma da rede, então a Light ela precisa apresentar ao cliente um orçamento prévio, tá? É, lugar onde outras entradas consumidoras atrapalhem aquele fornecimento de energia para aquele devido consumidor, a Light deve apresentar um orçamento prévio. Locais onde é prevista a instalação de uma nova rede ou sistema de transformação, locais onde a rede corre risco, um poste está quase caindo, então e aí o cliente solicita, né, um fornecimento naquele local e a Light ali passa um orçamento prévio para poder atender, né, aquele tipo de solicitação. É aquele caso que eu falei na aula anterior. Tem lugares aí em condomínio que a gente faz a solicitação primeiro para ver se a Light vai aprovar, né, aquele sistema, aquele fornecimento de aumento de carga, como o CM200. Às vezes a rede é antiga e não tem como. Então a Light tem que apresentar um orçamento prévio para o cliente. Além das exigências, né, que a Light passa, ela tem que apresentar um orçamento prévio. Entendeu? Vou ler para vocês aqui a seguinte nota da Light. A Light deve elaborar e fornecer gratuitamente ao consumidor o orçamento prévio com as condições, custos e prazos para a conexão ao sistema de distribuição em seguinte caso: a unidade consumidora for atendida de forma individual com carga demandada acima de 24 kVA, se inexistir rede de distribuição que possibilite o ponto de atendimento ao consumidor. Às vezes o cara fez uma casa onde não tem nenhuma entrada, nenhuma rede da Light, entendeu? Às vezes é até a prefeitura que pede a Light ali para fazer aquela alimentação. Então é previsto um orçamento prévio também até para a prefeitura. A rede de distribuição existe necessidade de reforma ou ampliação, está muito sobrecarregado. O fornecimento for para entradas consumidoras coletivas, o fornecimento depende de construção de ramal subterrâneo também, que talvez não existe. O fornecimento depende da análise e aprovação de projeto de entrada apresentado pelo consumidor. As unidades consumidoras estiverem compreendidas em entradas coletivas existentes. Nota da Light: para atendimento de unidade consumidora em entradas individuais com carga demandada até 24 kVA, localizada em regiões de rede de distribuição aérea, não será necessário estudo da rede de distribuição e emissão de orçamento prévio, devendo a Light realizar a vistoria e a instalação do ramal de conexão e sistemas de medição. Lembrando que em rede rural o cliente tem que fornecer um transformador, tá? Vamos supor, tem 308 kV passando ali, aí o cliente tem um terreno ali, um sítio que é uma instalação para aquele sítio, o cliente que fornece o transformador, tá? Não é a Light não. Junto com a montagem do padrão. Então é isso aí, galera. Falando sobre o orçamento prévio da Light. Aguardo vocês na próxima aula aí. Próxima aula a gente vai falar sobre fornecimento de energia elétrica para entradas individuais. Valeu!